Ei, gente! Hoje falaremos sobre a Guerra Fria, um período entre os anos de 1945 e 1991, que é caracterizado pela disputa ideológica entre as duas maiores potências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Após o lançamento das bombas nucleares na cidade de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial finalmente chegou ao fim com a vitória dos aliados e a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Entre os aliados, a União Soviética e os Estados Unidos foram os únicos 2 países que permaneceram firmes e com certa estabilidade financeira no período pós-guerra, e, por isso, foram denominados superpotências mundiais. O título dado a eles e o poder que possuíam motivaram o desejo de doutrinação, o que resultou na bipolarização do mundo e a divisão de 2 ideologias: o capitalismo, defendido pelos Estados Unidos, e o socialismo, defendido pela União Soviética. Com isso, o restante dos países da Europa se viram obrigados a escolher um lado da história para se aliar e receber proteção. Desde o início oficial da Guerra Fria, marcado pela doutrina Truman, 1947, os Estados Unidos se empenharam muito em inibir a expansão do socialismo na Europa, criando diversas medidas, como o Plano Marshall, que consistia em uma ajuda econômica aos países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial, e a OTAN, em 1949, que foi uma aliança entre os países do Atlântico Norte. A União Soviética, se sentindo ameaçada com as propostas apresentadas pelos Estados Unidos, criou, em 1949, uma versão soviética do Plano Marshall, denominada Comecon, Conselho para Assistência Mútua, que visava a integração econômica dos países do leste europeu, e o Pacto de Varsóvia, em 1955, como uma oposição da OTAN. Apesar de as superpotências mundiais nunca terem entrado em conflito direto, existiam várias guerras ocorrendo entre os países aliados, como a Guerra da Coreia, 1950 a 1953, e a Guerra do Vietnã, 1959 a 1975. Conflitos iniciados pela invasão da área apoiada pela União Soviética na área apoiada pelos Estados Unidos. A principal forma exercida pelas potências eram guerras não declaradas e corridas idealistas, como a corrida armamentista, que consistia em uma constante afirmação do poder bélico que possuíam e uma incansável tentativa de superar o poder do oponente. Uma importante característica foi as tecnologias voltadas para a guerra, dentre elas a criação de bombas nucleares e a implantação de mísseis em Cuba pela União Soviética, medida defensiva ocasionada pela existência de mísseis americanos na Turquia e na Itália. Não satisfeitos com a disputa terrestre, a corrida espacial surgiu como um desejo das superpotências de conquistar o espaço. Nesta fase, a União Soviética tomou a liderança ao lançar o primeiro satélite artificial, o primeiro foguete tripulado com um ser vivo e o primeiro voo espacial tripulado por humano. Todavia, a corrida atingiu o ápice com a chegada do primeiro homem à Lua, em 1949, sendo uma conquista americana. Com a Alemanha dividida após a guerra em suas zonas de ocupação, os países capitalistas, Estados Unidos, França e Inglaterra, fizeram um novo acordo e estabeleceram o domínio sobre a Alemanha Ocidental, enquanto a União Soviética governava a Alemanha Oriental. Para materializar essa decisão, foi criado o chamado Muro de Berlim, em 1961, dividindo a cidade de Berlim entre a área capitalista e a área socialista. Esse patrimônio, mesmo após a sua queda no ano de 1989, ainda é considerado o principal marco do conflito. O fim da Guerra Fria, em 1991, se deu pela dissolução da União Soviética, resultado de uma grande crise econômica e política que atingiu o país a partir da década de 70. Os primeiros sinais do fim do conflito apareceram na Alemanha Oriental, com a queda do Muro de Berlim, promovendo a reunificação da Alemanha. Na Hungria, a população abriu as fronteiras do país com o Ocidente e, na Polônia, a sociedade elegeu o primeiro governo não comunista desde a Segunda Guerra Mundial. Após isso, uma série de países conquistaram sua independência e a Guerra Fria chegou ao fim.